Muito bem, vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 22, diz assim a palavra de Deus. E nela não vi templo. Está falando da Nova Jerusalém. Amém? A Nova Jerusalém é o nosso destino final. É o destino da nossa eternidade. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, como eu sei que você é, nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Amém? Então, nessa novo lugar, nessa Nova Jerusalém, né, quais são as características desta cidade onde nós viveremos a eternidade? E nela não vi templo. Então, o apóstolo João, com uma revelação dos céus, da Nova Jerusalém, está dizendo, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Olha que lugar maravilhoso. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem entrará nessa Nova Jerusalém? Aqueles que estão, ou aqueles que têm o seu nome inscritos, registrados em um livro. Não um livro qualquer, não um livro comum, o livro do Cordeiro. O seu nome está registrado neste livro? Sim ou não? Se você tem a convicção, e nós temos que ter essa convicção, e você respondeu sim, este é o lugar para o qual nós estamos indo. Um lugar maravilhoso, um lugar totalmente diferente de tudo aquilo que nós vimos, ou daquilo que nós vivemos. Um lugar chamado Nova Jerusalém. Um lugar acima de todas as coisas dessa terra. Inclusive, um lugar acima da nossa razão, acima da compreensão humana. Você está indo para lá? Eu estou indo para lá. Você está indo para lá? Glórias a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor já falou conosco nesta manhã. Ó Pai, te agradecemos porque o Senhor tem conduzido os nossos levitas, os nossos músicos, ó Pai, com toda a excelência, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida de cada um, te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor Braz, da sua família, ó Pai. Pastor Braz, que trouxe essa palavra, não somente do seu coração, ó Pai, mas uma palavra vinda do seu trono para as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por tudo, mas também entendemos que o Senhor tem algo a mais para poder acrescentar na nossa vida. E nós temos fome, ó Pai, nós temos sede, nós temos o desejo de ouvir a sua voz e a sua direção para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta semana, quinta-feira, nós fomos para o discipulado em Ribeirão Preto. Toda primeira quinta-feira do mês nós temos um discipulado com o pastor Danilo, né? O pastor Danilo que dá, né, a cobertura espiritual a essa igreja. Né? E nós fomos nessa última quinta-feira, fui eu, o pastor Jefferson, o pastor Samuel, né, e o pastor Braz. E voltando dessa reunião de discipulado, né, nós passamos por uma cidade pequenininha, acho que era Cravinhos. Eu fiquei olhando aquela cidade, né, eu fiquei imaginando algo. Eu até fiz um comentário com os pastores. Né, eu disse assim, gente, vocês
Vocês já pararam para pensar, né, que tem gente que nasce nessa cidade, né, cresce nessa cidade, vive a sua vida inteira nessa cidade e nunca sai ou nunca saiu dessa cidade, né? Inclusive, acho que foi até o Jefferson que falou, não sei, o pastor Brás, você tem muitas pessoas que nasceram aqui e não conhecem nem a cidade de Ribeirão, né, que é uma cidade maior, Ribeirão Preto, que é a cidade maior, e que é uma cidade ali pertinho. Né? E eu fechei os olhos ali, fiquei pensando nisso, né? Uma pessoa, né, que nasce numa... Não é que é pecado isso, não. Mas eu fiquei imaginando como que é a cabeça de uma pessoa, né, que nasce numa cidade muito pequenininha, como aquela cidade. Ela cresce ali, todos os relacionamentos, ela casa ali com a pessoa daquela cidade. Então, ela constrói toda a sua vida, toda a sua história de vida dentro daquela cidade, nunca saindo dali para lugar nenhum, nunca saiu dali para lugar nenhum. Como que é, né, a cabeça de uma pessoa, né, com essa realidade? Não são poucos, não. Aquela é uma das cidades, né, existem inúmeras cidades pequenininhas, onde nós encontramos pessoas exatamente dessa forma. E eu quero ministrar uma palavra com vocês nessa manhã que fala a respeito disso. O tema dessa ministração é: sua vida é do tamanho do seu mundo. Qual é o tema? Sua vida do tamanho, sua vida é do tamanho do seu mundo. Sua vida é do tamanho do seu mundo. Eu não sei se você tem recebido as palavras que eu tenho ministrado aqui, mas, gente, pelo menos a nível de tema já deu uma melhorada, não deu? Né? Graças a Deus por isso, né? O tema já melhorou bastante, né? Então, sua vida é do tamanho do seu mundo. E o que acontece, gente, que essa não é somente a realidade de algumas pessoas, de algumas cidades, né? Essa é uma realidade de todas as pessoas. Eu realmente acredito, e acredito de todo o coração, que a nossa vida é um reflexo daquilo que nós temos de entendimento em relação ao mundo que nós vivemos. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que tem pessoas que nascem e crescem dentro da cidade pequena, que faz daquela cidade o seu mundo, né, e acredita que aquele espaço no qual ela vive, aquela cidade no qual ela vive, representa o mundo todo. Na nossa vida existe também essa possibilidade. Tem muitas pessoas que agem na sua vida de acordo com essa compreensão do tamanho do seu mundo. Né? Pelo seu mundo ser um mundo muito pequeno, a sua vida ser uma vida muito estreita, acaba tendo uma vida muito aquém do potencial o qual ela poderia ter e se desenvolver na sua vida como um todo. Então, a nossa visão, a nossa compreensão do mundo, ela tem que ser expandida. Nós temos que ter uma visão mais ampla das coisas, porque eu acredito que a nossa vida ela é diretamente relacionada com a compreensão que a gente tem do mundo, do tamanho do mundo que nós vivemos. E quando eu falo o tamanho do mundo que nós vivemos, eu não estou só falando da questão do espaço físico. Não é isso. Ah, pastor, eu sou uma pessoa muito viajada, eu tenho uma ideia, né, uma amplitude do mundo muito grande, tudo mais. Não é exatamente isso que eu estou falando. Eu estou falando da nossa vida como um todo. Tem pessoas que estreitam muito a sua vida, diminuem muito a sua vida, porque não consegue ter uma compreensão mais ampla das coisas. Um exemplo muito claro é o casamento. Tem pessoas que têm uma vida muito pequenininha dentro do seu casamento, porque não conseguem enxergar a amplitude do que é um casamento. Veja bem, muitas pessoas vivem um casamento muito pequenininho, uma vida muito restrita dentro do seu casamento, porque não conseguem enxergar a amplitude que é um casamento. E quando nós vamos estreitando o nosso relacionamento, estreitando a nossa
vida, qualquer pequena coisa se torna uma grande coisa na nossa vida. Um pequeno probleminha se torna um grande problema. Por que, gente, eu digo isso? Se você não tiver uma visão, tomando aqui o tema casamento somente, uma visão ampla do seu casamento, qualquer problema que surgir dentro dele vai ser um grande problema, porque a sua visão ela é muito pequenininha, ela é muito restrita. Tem casais que brigam e se separam por motivos tolos. Tem, e é uma realidade hoje, inclusive até dentro da congregação que nós estamos. E por que isso acontece? Porque essas pessoas às vezes se separam por motivos simples, como apertar de uma pasta de dente. Se fosse isso, eu estava lascado. E eu aperto de qualquer jeito a pasta de dente. Ainda bem que não é mais de alumínio, né? Quem aqui é da época da pasta de dente de tubo de alumínio? Vocês são velhos, hein? Olha que belezinha, né? Ergue a mão, agora quero ver a coragem de vocês. Muito bem. Lembra da Colinos? Da tubo de alumínio, essa era perigosíssima. Porque uma vez que você apertou errado, gente, era muito difícil você recuperar o fundinho da pasta. Hoje não. Hoje é de plástico. Mas, gente, tem casais que se separam, sabe por quê? Por causa do lado do papel higiênico. Porque a pontinha tem que ser virada para cima, a pontinha tem que ser virada para baixo. Se separam, às vezes, por questão de chinelo. O chinelo tem que ficar desse lado, o chinelo tem que ficar do outro lado. O chinelo nunca pode ficar virado, porque se o chinelo ficar virado, a mãe morre. Vocês também é dessa época, né? Eu estou brincando, viu, gente? Então, essas coisas se tornam grandes coisas. Sabe por quê? Porque a vida da pessoa, ela é pequenininha. Porque o mundo chamado casamento também é um mundo pequenininho. E quando nós vivemos nessa compreensão de mundo pequenininho, qualquer pequeno problema se torna um grande problema. Eu vou perguntar para vocês algo e eu quero que vocês respondam para mim. Você responder, pensa, só pensa. O que mais surge na nossa vida? Grandes problemas ou pequenos problemas? O que mais surge na sua vida? Pode responder para você aí mesmo. O que mais surge? Grandes problemas ou pequenos problemas? O que mais surge na sua vida? Eu tenho certeza que a sua resposta foi os pequenos problemas. Sim ou não? Esses pequenos problemas nós temos que lidar todos os dias da nossa vida. De vez em quando, surge uma grande situação que a gente tem que resolver. Na nossa vida como um todo, de vez em quando surge uma situação muito relevante, a qual a gente tem que se debruçar para poder resolver. Isso é uma grande realidade. Porém, o nosso dia a dia, gente, ele é repleto de pequenos detalhes, de pequenos problemas que a gente tem que encarar. E o que acontece na vida das pessoas, sabe o que é? É que pelo seu mundo ser pequenininho, a sua vida ser pequenininha, a sua compreensão ser pequena, esses pequenos problemas acabam conduzindo a sua vida como um todo. E a pessoa acaba se separando, o casal acaba se separando. Mas isso é uma coisa tola, é algo pequenininho. Não na cabeça da pessoa. Porque o mundo inteiro chamado casamento, na cabeça da pessoa é pequenininho. Ela não consegue pensar que as suas decisões dentro do seu casamento é muito mais amplo do que ela imagina. Pastor, eu vou largar, eu vou me separar, porque, não aguento mais toalha molhada na cama. Essa eu já venci. Não deixo mais toalha molhada na cama. Essa eu já não faço isso, não. Mas não aguento mais tirar a toalha molhada da cama, é algo ruim, é um problema, sim ou não? Mas quando você olha isso, não estou te dando liberdade para fazer isso não, hein? Fique claro o negócio aqui. Mas a nível da amplitude de um casamento. Gente, casamento é um voto, é um compromisso, é uma aliança diante de Deus.
né? É uma pessoa que sai de uma família, outra pessoa que sai de outra família, se une, casa diante de uma igreja, coloca padrinho, bolo, gasta dinheiro com festa, e faz um monte de coisa. Você tira uma pessoa do seu ambiente natural e está disposto a viver junto. E aí tem filhos. E vem a responsabilidade dos filhos, e a pessoa não compreende a dimensão dessas coisas. Ou seja, vive a sua vida pequena, porque a compreensão do mundo chamado casamento também é pequeno. E aí, quando cai uma toalha na cama, que não é algo correto, a toalha molhada na cama não tem que ser desse jeito, são coisas que têm que ser acertadas. Porém, gente, diante de uma amplitude chamado casamento, deveria pensar um pouquinho melhor em como a gente decide a nossa vida, né, e como a gente conduz a nossa casa. Vocês estão me entendendo? Como a nossa cabeça ela é pequenininha, e por ela ser pequenininha, né, os nossos pequenos problemas, que vêm aos montes, todos os dias a gente tem que resolver isso, acaba se tornando grandes coisas. Como que a gente resolve isso? Entendendo a amplitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Você tem que entender que a sua casa, a sua família, o seu casamento é muito maior do que essas coisas que a gente tem que enfrentar. E temos mesmo que enfrentar no nosso dia a dia. Você tem que pensar com uma amplitude maior. Eu conversava com uma pessoa ímpia um tempo atrás. Tempo atrás não, já semana passada. Né? E ela falando, não é da igreja a pessoa. E ela falando assim, não, né? Negócio de separar aí, né? Isso não está com nada. Pessoa da onde? Do mundo. Não é pessoa que conhece o princípio de Deus. Esse negócio de separar, não, e maior dificuldade, você vai ter que... Aí vende a casa, né? Mercado imobiliário está ruim, vai vender a casa, e aí tem que pegar o dinheiro do banco, dividir em dois, né? Aí vai ter que vender o carro, né? Um pedaço para um pedaço para o outro. Né? Aí tem os filhos, né? Onde os filhos vão almoçar no domingo, né? Hora num, hora no outro, eu vou ter que sair, pegar as crianças e tal, e final de ano ainda, e complicado, fica comigo, eu fico com ela, fica comigo, eu fico com ela, eu vou permanecer casado. Uma pessoa. Não é da igreja, mas percebe que a pessoa, ela tem uma amplitude maior em relação ao que é o casamento, né? Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Tem uma amplitude maior, fala, não, peraí, quando a gente tem essa ideia mais ampla do que são as coisas na nossa vida, nós começamos a encarar esses pequenos problemas de um jeito diferente. Dentro da igreja é a mesma coisa, gente. Nós encontramos dentro da igreja. Porque tem pessoas que têm, sabe, uma vida ministerial muito reduzida, porque a sua compreensão de reino é muito pequena. Nós estamos indo para uma nova Jerusalém. Eu li aqui. Você disse, sim, eu estou indo. Nós estamos indo para uma nova Jerusalém. E tem gente que não tem essa compreensão. E transforma as coisas de Deus, reduz as coisas de Deus, fazendo com que o seu mundo eclesiástico se resuma a situações ou pequenos problemas que surgem dentro da igreja. Porque dentro da igreja também surgem pequenos problemas. Às vezes surge um grande problema, certo, Lu? Não é um problemão. Bem, a gente tem que se debruçar para resolver, mas todos os dias nós temos que resolver coisas aqui dentro da igreja. E se nós não tivermos essa amplitude de entender para onde nós estamos indo, por isso eu li esse texto, nós vamos ficar loucos aqui dentro da igreja. Nós vamos ficar doentes da nossa alma, dos nossos sentimentos. Acontece dentro da igreja também. Tem pessoas que saem da igreja, sabe por que a pessoa sai da igreja? Porque o pastor não deu a mão para ela no final do culto. E olha que a gente fica ali cercando todo mundo. A gente cerca todo mundo. Mas tem gente que sai da igreja. E eu não estou mentindo. Tem gente que sai da igreja, sabe por quê? Porque o pastor, às vezes, está resolvendo uma coisa ali e tal, não me cumprimentou, e vai embora da igreja. Porque o irmão não olha na minha cara. Eu vou embora dessa igreja, por quê? Porque tem um irmão lá que não olha para a minha cara. Meu irmão, mas tem outras centenas que olham para a sua cara linda.
Mas sabe o que é? O mundo é muito pequeno. A vida da pessoa é muito pequena. É aquele irmão que não sorri, às vezes o irmão não sorri, porque às vezes a chapa não está bem posicionada. Pode ser isso. Né? Mas é aquele irmão, ou seja, a igreja, o mundo, as coisas de Deus, se resume naquilo. A vida da pessoa, ela é dimensionada nessa compreensão de mundo dela dentro da igreja. Ah, mas para sair por quê, pastor? Ah, porque lá no acampamento colocaram um pedaço de frango maior para o outro. E eu já falei isso, vou falar de novo, que eu fico revoltado com essas coisas. Mas por quê? Não, porque lá no acampamento fizeram acepção de pessoas, pastor. Está na Bíblia. Não está na Bíblia? Está na Bíblia, é isso mesmo. O que aconteceu? O pedaço de frango, o naco de frango, o pedaço de frango. Colocaram o pedaço de frango maior para o outro. O que passou na minha frente ganhou um maior, eu ganhei um menor, e o de trás ganhou um maior também. Eu fui discriminado, vou sair da igreja. A igreja é do tamanho do pedaço de frango. Eu não queria falar isso, mas não aguentei. É do tamanho do pedaço de frango, gente. Entendeu? A dimensão da igreja, a pessoa não consegue enxergar, né? O seu líder, a pessoa que evangelizou, a pessoa que cuidou dela, a igreja que a abençoou, os seus pastores, todas as bênçãos que ela recebeu dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a vida dela na igreja, o mundo dela foi reduzido àquilo que ela recebeu na fila da comida. É pequenininho, o mundo é pequenininho. É porque o irmão não cumprimenta, é porque o pastor deu dura no horário no início do culto. Tem muita gente que vai ficar bicudinha. Você não deveria ter falado aquilo, porque eu sempre chego no horário. Glórias a Deus pela sua vida. Então vão reduzindo a nossa vida. E aí os nossos ambientes vão ficando cada vez pequenininho. E quando o nosso ambiente é pequenininho, qualquer pequeno problema se torna um grande problema na nossa vida. É no casamento, mas também é dentro da igreja, nas coisas da igreja. Por isso aqui, para conduzir uma igreja de acordo com a vontade de Deus, gente, primeiramente nós precisamos anular o quê, pastor Jeff? A nossa vontade. A primeira coisa que a gente tem que anular a nossa vontade. Porque de vez em quando dá realmente uma vontade de abraçar o irmão pelo pescoço, um pouco mais forte, e dizer para ele o seguinte: olha, nessa nova Jerusalém não tem tempo, porque o Senhor está conosco. Dá vontade de dizer para ele assim: olha, o lugar que nós estamos indo não tem sol e não tem lua, porque nós vamos viver sobre a luz que resplandece do próprio Senhor Jesus Cristo. Lá, nesse céu, fica tranquilo que o pedaço de frango vai ser medido na régua. É na régua. Dá vontade de, sabe, a pessoa não tem, ela não tem, ela reduz a igreja, reduz a congregação de Deus a algo tão pequenininho, né, que qualquer pequeno problema se torna um grande problema. Não que nós não devemos cuidar dessas coisas, mas a gente tem que ter uma amplitude maior. Duas palavras que eu não gosto de usar. Quais são? Tudo e o nada. Tudo e o nada. E nós frequentemente usamos essas palavras por não termos a compreensão, ou a compreensão da dimensão das coisas. Acontece, gente, na igreja, acontece em casa, no casamento. Não acontece em casa, no casamento? Acontece. Quem nunca pensou em se separar por coisas tolas? Todo mundo. Ninguém pode levantar a mão aqui e falar: eu nunca pensei. Todo mundo aqui pensou. Quem aqui nunca pensou em sair da igreja por algo bobo? Quando nós chegamos aqui na igreja, há 24 anos atrás, mais ou menos, a Adra está aí? Não, está lá em cima. Ela, assim, a gente ficava incomodado. Né? Por quê? Porque tinha os eventos da igreja. Né, cara? Tinha os eventos da igreja. Aí os eventos da igreja sempre foi nessa pegada. Kit churrasco. Sempre foi. Eita, nós. Olhem para cá. Olhem para cá. Olhem para cá. Olhem para cá. Não complica minha noite. Olha para cá. Aí tinha o kit churrasco. Mas quando nós chegamos aqui, eu com a Adra, a galera, né? Ah, vai ter o evento tal. Levem o kit churrasco. Sabe o que a gente fazia? A gente levava.
comprava carne, comprava o tubão de picolino, levava. Gente, pouquíssimas pessoas levavam o kit churrasco. Quem aqui está mais de 20 anos na igreja vai lembrar dessa época. Pouquíssimos. E a gente levava as coisinhas, colocava lá e assava. Gente, até a gente chegar na comida, a comida já era. E a Ada ficava brava. Falou, não vou trazer, pastor, não vou trazer. Ele ficava revoltado ali. Né? E aí estava cortando a linguiça, estava pegando a linguiça antes de cortar, né? E a gente ficava, sabe, chateado com aquilo. Né? E ele falava, não, né? Essa igreja não serve para a gente. Né? Ou seja, a gente estava resumindo a igreja no quê? Né? No corte da linguiça, na distribuição do churrasco. Né? E aí eu falava com ela, não, Tri, vamos continuar fazendo a nossa parte aqui, mesmo que a gente não coma, né? Depois a gente come um pão aí com ovo, né? E a gente ficava pensando essas coisas, né? Mas ficar revoltado mesmo, às vezes a área fica até vermelho, o pescoço avermelhava, né? Falei, não. Gente, e graças a Deus as coisas mudaram, né? No aniversário da Adria, né? Na sexta-feira, tinha um monte de carne lá, né? E sobrou lá carne, sobrou carne. E sobrou refrigerante, né? Eu falei para os meninos aí, pega o refrigerante, né? Tá semeado aí para feijoada. Gente, você imaginou, né, se a nossa vida, nosso entendimento da igreja fosse pequenininho, né, e continuasse pequenininho naquela época, nós não estaríamos aqui compartilhando da palavra de Deus com vocês. Vocês percebem as oportunidades que nós vamos perdendo, às vezes por não ter essa compreensão? No trabalho é a mesma coisa. No trabalho isso também acontece. E acontece também em grande escala. Tem pessoas que transformam, sabe, o seu trabalho, o seu serviço em algo muito pequenininho. E quando nós transformamos a nossa vida, diminuímos a nossa vida, qualquer pequeno problema se torna um grande problema. Pessoa que chega assim, pastor, eu vou pedir conta do meu trabalho. Mas por quê? Você vai pedir conta do seu trabalho? Você foi chicoteado? Quebraram as suas pernas? Te espancaram no seu trabalho? Ou estão te fazendo trabalhar? Você está... Pastor, eu vou largar meu trabalho, sabe por quê? Porque no meu trabalho eu tenho que trabalhar. Mas, chega desse jeito. Ai, pastor, eu vou largar meu serviço, por quê? Porque o meu chefe chamou a minha atenção. Gente, deixa eu falar para você algo. Chefe chamar a atenção de subordinado do trabalho é a coisa mais normal do mundo. Se você não estiver preparado para isso, o seu mundo profissional vai ser muito pequenininho. Vai ser pititiquinho, pequenininho. Ai, mas chamou a minha atenção e eu não gostei, eu vou pedir conta. Aí pede conta. O emprego era bom, o salário era razoável, dava para vir na igreja. A empresa, a firma, liberava para acampamento. Aí pede conta. Não arruma um serviço igual, ou quando arruma agora vai ter que virar turno. O salário é menor, né? Demora para arrumar, queima o seguro-desemprego, aí a igreja ajuda, isso aqui é para ajudar as pessoas que estão vivendo momentos difíceis, a igreja ajuda e tudo mais e tal, mas lá no momento de tomar a decisão, o mundo da pessoa, a vida da pessoa é pequenininho, ela não consegue ter essa dimensão, ela não consegue enxergar ou entender que arrumar um emprego é difícil, não é fácil, arrumar um emprego bom, que remunera de uma forma boa, não é fácil, ela não enxerga nada, porque o mundo dela é do tamanho da bronca que o chefe deu. E às vezes o chefe deu uma bronca justa, correta de se fazer, que o chefe tem que fazer as coisas acontecerem, mas o mundo profissional da pessoa é desse tamanhozinho assim, pequenininho. Então, qualquer pequeno problema, para quem vive no mundo pequeno, é um grande problema. Vocês estão me entendendo? Na Bíblia a gente encontra isso. O Pedro. Quem foi Pedro? Um apóstolo de quem?
De quem, gente? Vocês estão com medo de responder? Quem foi Pedro? Um apóstolo de Jesus. O que Pedro fazia antes de estar com Jesus, de ser um apóstolo? Ele era um pescador. Ele tinha um barco. Provavelmente ele tinha até uma empresa de pesca, se a gente for entender bem isso. Mas a vida de Pedro era aquela ali. Era resumida num mar, que nem mar é um grande lago, né? O mar da Galileia é um grande lago, né? Naquele espaço, no seu barco, na sua profissão e na sua vida. A sua vida corriqueira, a sua vida cotidiana. Mas, de repente, algo mudou na vida de Pedro. Porque Jesus o encontrou. E disse assim: Pedro, a sua vida não vai mais ficar resumida nesse lago. A sua vida não vai ficar mais resumida nesse barco que você tem. Não vai ficar mais limitada pelo seu negócio ou pela empresa que você tem. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, a partir de agora, o seu mundo vai ser ampliado. A sua vida vai ser ampliada. Você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser agora pescador de homens. E a partir do momento que Jesus disse isso para Pedro, o mundo de Pedro é ampliado. Ultrapassa o barco, ultrapassa o mar, e Pedro começa a seguir Jesus. E foi um dos maiores apóstolos que Jesus teve em todos os sentidos. Porque ele se encontrou com quem? Com Jesus. Talvez a sua vida esteja limitada por isso. Talvez você esteja limitado como Pedro estava limitado. Fechado na sua vidinha. Fechado na sua vidinha mais ou menos. E Jesus está te chamando para algo maior. Mas você não vai entender isso se você ficar grudado com o seu mundo pequeno. Deus está te chamando aqui dentro dessa igreja para algo maior. Amém? Deus está ampliando o seu entendimento. Porque pode ser que o seu entendimento aqui dentro da igreja tenha sido até hoje um entendimento muito limitado. Mas Deus quer ampliar isso, ampliar o seu mundo, que você enxergue aquilo que Deus tem para a sua vida, a fim de que a sua vida seja exatamente do tamanho daquilo que Deus pretende para você. Amém? Esse é o meu objetivo aqui nessa manhã. Fazer com que você entenda que Deus não quer que você fique limitado a esse pequeno espaço que você criou dentro da sua mente. E Jesus tira Pedro dessa situação. E agora Pedro não é mais limitado a um barco. Ele não está mais limitado a um lago, a uma profissão. Agora ele está nas mãos de Jesus. E Jesus faz de Pedro, né, um grande homem. Um grande homem. Imagine se o Pedro tivesse falado assim: não, isso não é para a minha vida, não. Teria morrido com a sua vida pequena, com o seu entendimento de mundo pequeno. Talvez acreditando que a sua vida fosse um barco ou um lago. Quando eu olhava aquela cidade pequenininha, imaginava que tinha pessoas que nasciam, cresciam, morriam naquela cidade, sem nunca sair dali. Esse era o entendimento. Eu entendia, que aquelas pessoas entendiam que o mundo é do tamanho daquela cidade. É aquela quantidade de ruas, é aquela quantidade de casas, e que o mundo não vai além daquilo, porém vai. Jesus, ele está te chamando para algo maior. Jesus está te chamando para que esse mundo seja ampliado. Lembra do Zaqueu? Quem lembra do Zaqueu? Zaqueu era o quê? Uma pessoa que cobrava os impostos. Já era um chefe daqueles que cobravam impostos. Um homem de muito dinheiro, de muita riqueza, de muitas posses. Com certeza, a vida do Zaqueu era uma vida dentro daquele espaço. De pega dinheiro aqui, compro coisas aqui, pego dinheiro ali, enriqueço, estou tudo tranquilo, a minha vida é desse tamanho. Mais uma vez ele entendeu, percebeu que Jesus estava por perto. E aí ele sobe naquela árvore. Ele tem o quê? Ele toma a decisão de subir, ele é pequenininho, subiu na árvore, se expôs ali. Sabe por que ele fez isso?
Porque a partir do momento em que ele percebeu Jesus, ele descobriu que o seu mundo não podia ficar daquele tamanho. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que entender que o nosso mundo já não pode mais ficar deste tamanho. Porque Deus quer que a nossa vida seja uma vida mais do que abençoada, seja uma vida mais do que próspera, seja uma vida plena nele. Amém? E agora o Zaqueu, ele muda. Jesus fala, desce que eu vou na sua casa, eu quero ter um encontro contigo. E Zaqueu fala assim, o que Zaqueu diz? Senhor, se eu roubei alguém, se eu fraudei, se eu subtraí de alguém, eu vou restituir quantas vezes mais? 4 vezes mais. Sabe o que Zaqueu, o que aconteceu na vida de Zaqueu com essa decisão? Zaqueu, ele se converteu, agora a vida de Zaqueu foi ampliada. Porque se ele roubou 1 e devolveu 4, com certeza ele estava devolvendo até aquilo que talvez fosse de direito ele cobrar. Ele se libertou dessas paredes, dessa cerca, né, que o impedia de ver o mundo do tamanho que o mundo é. E de ter a vida do tamanho que Cristo queria que ele tivesse. E assim precisa ser com a gente. Talvez você esteja limitado dentro do seu espaço. Talvez você esteja limitado também financeiramente. Sabe por que nós pregamos todo o culto uma palavra de finanças aqui? Para que você não fique com a sua vida diminuída em relação à vida financeira. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Porque Deus tem muito mais para a sua vida, nós cremos nisso. A prosperidade de Deus é algo muito amplo. Porém, quando nós subimos aqui e falamos de prosperidade, a gente está falando de vida financeira. E Deus quer que você enxergue a sua vida financeira de um jeito mais amplo. Não somente naquela situação de conseguir, eu venci, né? Não sobrou R$1, mas eu paguei todas as contas do mês. Tem gente que isso é o mundo dela financeiro. Glórias a Deus se você já alcançou isso. Porque tem muita gente que nem isso alcança. Que chega no final do mês negativo, devendo, e carrega para outro mês, carrega para outro mês. Se você chegou nesse nível de falar, pastor, passei a régua aqui, pastor, até o dízimo está aqui. Joia, que bom. Mas você entende que Deus tem mais para a sua vida? Você entende que financeiramente Deus tem mais para a sua vida? Porque se você não entender isso, você vai ficar nessa cerca, nesse quadrado, enjaulado, com a sua vida limitada. E Deus tem mais para a sua vida. É muito mais do que sobreviver. Quando Deus nos promete uma vida, Deus diz que essa vida seria uma vida abundante. Sobre a sua vida financeira, não é uma vida mais ou menos, é uma vida abundante. E a vida abundante, a palavra abundância é o quê? É a sobra. Você já se viu dessa forma? No final do mês? Entregando o seu dízimo, sendo dizimista, pagando todas as suas contas, e você vai sentar com a sua esposa, a esposa com o marido, e vai falar assim, o que nós vamos fazer agora com isso aqui? Vamos investir? Vamos investir? Vamos abençoar alguém? O que nós vamos fazer com isso? Talvez esse pensamento seja um pensamento muito distante da sua cabeça. Sabe por quê? Porque você está vivendo numa cidade pequena. Mentalmente você está numa cidade pequena, limitado, o seu mundo é pequeno. Então nós precisamos ampliar isso em todos os sentidos. A mulher adúltera, quem conhece a história da mulher adúltera? O mundo da mulher adúltera era o adultério dela, gente. Você sabia que a vida dessa mulher estava nesse relacionamento? Eu digo que a vida da mulher adúltera estava no relacionamento, sabe por quê? Porque ela sabia, ela tinha consciência que esse tipo de atitude era castigo de morte. Ela tinha esse entendimento, mas ela mantinha o relacionamento. Ou seja, o mundo, a vida dela, era do tamanho desse relacionamento, porque ela estava disposta a perder a sua própria vida para manter um relacionamento dessa forma, limitado no pecado. Tem pessoas que têm a sua vida limitada num pecado. O seu mundo é limitado no pecado. É o pecado de estimação. Só falta passar a coleira nele, né?
E aí vem, como o pecado não pode entrar na igreja, amarra na grade. Fica aí, pecadinho, de boa aí, eu vou entrar aqui na igreja. Aí entra na igreja, louva a Deus, escuta a palavra, tal, tal, tal. Aí sai, fala assim, pecadinho está aí, tudo bem, vamos lá, vamos dar uma alimentada no pecado. Aí alimenta, está fortinho o pecado, tá, não vai morrer não o pecado, tá bem, então tá bom. E a pessoa vai carregando, eu estou brincando aqui, mas é para que você entenda. Tem pessoas cujo mundo é limitado em um pecado, não consegue largar, não consegue abandonar. A sua vida inteira, ela é restrita, diminuída por um pecado. Se o mundo é pequeno, a vida é pequena. Eu assisti um filme, não me lembro o nome do filme, não sei se a Adra lembra, né, de um rapaz que tinha 2 famílias. Quantas? 2 famílias. Então, ele tinha uma família numa cidade, né, ele era médico, então ele tinha uma família na cidade, e aí ele dava plantão em uma outra cidade. E aí ele arrumou uma outra família. Então tinha filho de um lado, filho do outro. Né, e trabalhava alguns dias da semana num lugar e no outro, e conduzia as 2 famílias. E assim, ele tinha um ritual. Saía com o carro, parava, trocava o carro, mudava a roupa, trocava a mala, mudava a aliança. E aí ia e vivia a vida dele no outro lugar. E aí tinha a rotina, voltava, trocava o carro, trocava a aliança, né? O celular, tinha 2 celulares. Era uma logística até que interessante, gente. Uma logística assim, sabe, que é inteligente. 2 vidas. Até que o que acontece? Uma descobriu da outra. Aí tinha já filho criado dos 2 lados, aí o que é? O pau come. O que aconteceu? Acabou ficando sozinho. Mas se não tivesse sido descoberto, ele teria com certeza levado aquela vida até o resto da vida. Eu imagino no enterro. Imagina no enterro? O que seria no enterro? Uma surpresa, não seria? Mas teria, a vida dele continuaria limitada naquele relacionamento, naquele pecado. E tem pessoas que é exatamente desse jeito, gente. O mundo é limitado por um pecado, o mundo é pequeno. Porque o pecado reduz a nossa vida. Porque o pecado impede que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então, vivia numa vida pequena. Um mundo pequeno, a vida é pequena. Fazendo uma baita de uma logística. Eu ouvi uma história muito interessante, né? É de um rapaz dizendo assim que ele era especialista em trair a mulher, né? Ele contando, especialista em trair a mulher. E ele contando as técnicas, né? Eu faço assim, faço aquilo, tal, desse jeito, e tudo mais, né? E aí, antes de chegar em casa, né, eu tenho que passar no mercado. Passo no mercado e compro mexerica. Se alguém chegar cheirando mexerica em casa... Aí, mexerica. Aí comprava mexerica. Porque a mexerica, você encostou, você descascou a mexerica, você vai ficar com aquele cheiro. Né? Aí, assim, aí eu descasco a mexerica, e faço aquele sumo assim, tudo mais e tal. Aí eu tenho que chupar umas 2, 3 mexericas, né? Eu faço isso dentro do carro e tudo mais. Aí eu chego em casa, aí outra pessoa perguntou para ele assim, mas não seria mais fácil ser uma pessoa fiel? Aí ele parou para pensar, né? Não seria mais fácil ser uma pessoa fiel? Não é uma questão de religiosidade, é uma questão do quê? De bom senso, de inteligência. E aí ele parou para pensar e falou, rapaz, eu faço uma baita de uma logística. Então essas coisas, gente, limitam a nossa vida. E tinha uma mulher na Bíblia, que é essa mulher adúltera, que a vida dela era limitada nesse relacionamento. Ela estava disposta a perder a sua vida. Ela arriscava a vida por causa dessa situação. Sabe por quê? Porque o mundo dela era exatamente desse tamanho. E a mulher samaritana? Lembra da mulher samaritana que o pastor Vilela prega mês sim, mês não? Espero que ele não esteja ouvindo, né? Mês sim, mês não. Ele vai voltar e vai falar assim, vamos falar sobre a mulher samaritana, estou brincando. Né? A mulher samaritana. Sabe, o mundo da mulher samaritana era o casamento. O casamento. Porque Jesus pergunta para ela, né? Vai chamar o seu marido, não tem marido. Jesus fala o quê? Falou bem. Porque você já teve quanto?
5, e o que você está agora não é o seu marido. Talvez o mundo dela se resumia nisso, em ter uma pessoa, ter um homem, ter uma pessoa, ter um marido. O mundo dela se reduziu a isso, a ponto dela abrir mão de princípios, porque ela estava casada, estava junto com a pessoa que ela não estava casada, que não era o marido dela. Ou seja, a vida dela era reduzida àquilo, aquele tamanhozinho de coisa. Ou seja, se aquilo estivesse sendo saciado na sua vida, o resto está bom demais. O resto está tudo certo. E em nós, e na nossa vida, isso também acontece. Às vezes nós diminuímos a nossa vida, sabe, a um fato. Nós diminuímos a nossa vida, às vezes, a uma situação que nós vivemos. Ai, pastor, toda a minha vida, Senhor, toda a sua vida está ruim mesmo? Toda a sua vida está ruim. Eu não conheço uma pessoa na face dessa terra que toda a vida dela está ruim. Pelo menos algo de bom tem naquela pessoa. Algo de bom está acontecendo. Não existe isso. Como também não existe uma pessoa na face dessa terra que pode dizer assim, pastor, não tem nada de ruim na minha vida, tudo está bom. São duas coisas utópicas que nós vamos vivendo, essas coisas não existem. Mas o que existe em larga escala é a gente pegar um fato da nossa vida e fazer com que o nosso mundo seja aquele fato e, consequentemente, fazer com que a nossa vida seja do tamanho desse mundo. Ah, é porque eu fui reprovado naquele exame. Ah, foi porque aquela minha namorada me largou. Quando foi isso? Em 1964. Largou, no golpe militar, né? Largou. 1964. 1964, quanto tempo faz isso? Ah, faz só uns 50, 60 anos aí. Mas eu não consigo viver sem isso, pastor. O mundo da pessoa ficou daquele tamanho. Ah, sabe o que aconteceu, pastor? Eu fui mandado embora. Eu fui mandado embora daquela firma. Aquela firma era uma firma muito boa, uma firma muito... Foi mandado embora, irmão, você foi mandado embora quando? Semana passada? Não, pastor, faz 20 anos. 20. O mundo dela ficou restrito no quê, gente? Naquela demissão. E nós vamos diminuindo a nossa vida por causa disso. E aí vai chegar certo momento da nossa vida que nós vamos fazer que nem o Salomão, fazer aquela reflexão geral, e você vai falar assim, aqui foi minha vida foi uma neblina que se dissipou. A minha vida foi o quê? Um vento que passou de repente. Por quê? Porque você diminuiu a sua vida. Meu irmão, Deus tem colocado em você um potencial divino. Você não pode, não deve viver dentro desse quadrado pequenininho de mundo que você criou. Você tem que fazer do seu casamento a melhor coisa do mundo, e entender que é a melhor coisa do mundo, da sua família, olhar para a sua casa e ampliar esse pensamento. Não fica olhando para a casa do seu pai, na casa do meu pai era assim, do meu avô era assim, do meu tataravô era assim, do meu Gente, até quando você vai ficar vivendo isso? Olha para a sua família e quebra essas barreiras e diz assim, esse mundo aqui é muito grande, é maior do que eu imagino, e a minha vida vai ser uma vida muito boa junto com a minha família, e eu não vou colocar limites. Esse lugar que eu estou trabalhando é bênção de Deus, o chefe é duro, o chefe pode ser chato, pode, mas isso aqui é muito maior do que a chatice de um chefe. É onde Deus tem sustentado a minha casa e a minha família, e aqui eu vou prosperar, porque essa empresa vai prosperar, e eu vou crescer junto, e vai ser uma bênção para todo mundo. Amplia o mundo. Essa igreja é bênção de Deus, eu vou servir aqui. Olha, está precisando de gente para servir na mídia, aqui no louvor, nos obreiros, está precisando de gente, eu vou servir, eu estou aqui, sabe? Independente se o pastor subir aqui e falar meu nome ou não, eu vou estar servindo, sabe por quê? Porque o meu mundo dentro da igreja não é pequenininho, porque o que Deus quer é uma vida abundante. É a amplitude. Olha para a sua igreja, enxerga isso.
Procure enxergar algo a mais que Deus quer que você enxergue. O diabo, ele criou essas cercas, essas barreiras, e nós estamos achando que a nossa vida se resume nesse pequeno quadradinho que a gente entende de mundo, e não é assim. Não é dessa forma que as coisas funcionam. O apóstolo Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo vivia grudado numa religiosidade, quase que filosófica. Perseguia cristão, era religião, era religioso, e fazia de tudo, até que Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, veio abrir os seus olhos, e ele entendeu que a sua vida era maior do que aquilo que ele estava construindo, que ele poderia ser mais, que ele poderia ser diferente. E sabe o que aconteceu? Ele foi, ele arrancou aquilo da mente dele e falou assim: eu estou indo na contramão daquilo que é certo, eu estou errado. Ele não somente deixou de fazer aquilo que era errado, ele começou a fazer o certo. Sabe, meu irmão, não é somente deixar de fazer o que é errado, é procurar fazer o que é certo. Isso é maior na nossa vida. Ah, pastor, eu estou vindo aqui na igreja, eu já estou deixando de fazer as coisas erradas. Glórias a Deus pela sua vida, porém, não é só isso. Não é só deixar de fazer o errado. Amplia o mundo aqui dentro da igreja. Você precisa começar a fazer aquilo que é certo, e é isso que muda a nossa vida, é isso que transforma a nossa história. Ah, no meu casamento, pastor, eu já não faço mais isso, tá? Ó, já larguei, agora estou tranquilo, tá, ótimo, beleza, largou o que é errado, faça o que é certo, procure fazer o que avance, cresça, amplie o seu mundo, porque ampliando o seu mundo, a sua vida vai ser ampliada, e você vai ter o quê? Uma visão diferente daquilo que Deus tem para a sua vida, uma visão correta daquilo que Deus tem para a sua vida. Todas essas pessoas se encontraram com Jesus. Todas. O Mateus, o evangelista, qual que era o serviço dele, pastor Brás? Coletor de impostos. Está na banca dele. A Bíblia está na banca dele. Coletando imposto. Você, fulaninho, dinheiro aqui e tal, está aqui o Império Romano a sua parte, está aqui a minha parte, tal. A vida dele era aquilo. E Jesus passou e o chamou. E o que ele fez? Ele deixou aquilo que ele fazia. Ele deixou aquele mundo pequeno que ele vivia. Mas coletor de impostos naquela época era uma boa profissão. Era um bom cargo. Mas ele deixou aquilo. E ele seguiu Jesus. Sem saber muito bem qual era a proposta. Sem saber se ia ter ticket de refeição. Vale transporte. Deixou. Ele foi seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus o chamou, ele entendeu que aquele mundo era muito mais amplo do que o mundo que ele vivia. A nossa conversão, e eu encerro dessa forma, a nossa conversão é o mesmo chamado, gente. Você vivia um mundinho pequeno, de bar em bar, de cama em cama, de briga em briga, de discussão em discussão, de traição em traição, de angústia em angústia, de tristeza em tristeza. O nosso mundo era assim. O nosso mundo era um mundo pequenininho, medíocre, sem sentido e sem significado. O nosso mundo que nós vivíamos era desse jeito. E sabe por que você está aqui? Porque um dia Jesus também te chamou. Como chamou Pedro, a mulher adúltera, a samaritana, o Paulo, o Mateus. Jesus nos chamou. E quando Jesus nos chama, nós entendemos a dimensão do mundo que nós vivíamos. E a gente vem para Jesus. E quando nós estamos aqui em Jesus, nós temos que ter agora o entendimento da dimensão daquilo que Ele quer para a nossa vida, que é infinitamente maior do que aquilo que nós vivíamos. Por quê? Quando nós saímos do mundo com esse entendimento, nós chegamos na igreja e reduzimos a nossa vida. Por que nós reduzimos a nossa vida? Por que você está reduzindo aquilo que Deus pode fazer na sua vida? Por quê?
Por que você está reduzindo o seu casamento à sua família? Por que você está reduzindo o seu ministério? Por que você está reduzindo a sua vida profissional? Por quê? Ai, pastor, não tem jeito, não consigo. Por que você está reduzindo? Por que você está reduzindo os seus relacionamentos? Ai, pastor, ninguém gosta de mim, sabe, não tem amigo, não tem... Por que você está reduzindo a sua vida? O diabo, ele gravou na cabeça de muitas pessoas que o mundo delas era um mundo muito pequenininho. E fez com que a vida dessas pessoas se tornasse uma vida muito pequenininha. Porém, isso é quebrado nessa manhã, no nome de Jesus. Você tem um potencial divino. Deus não quer que você fique enjaulado nesse pequeno mundo que você vive. Deus quer que você entenda que Ele tem uma vida grandiosa para você. Uma vida de luta, mas uma vida de vitória. Uma vida que avança, uma vida que tem uma amplitude divina. Então é momento da gente falar assim, eu sou muito mais do que isso. A minha família é muito mais do que isso. Eu sou um profissional muito melhor do que isso que estão falando. Eu sou marido melhor, eu sou esposo melhor, eu sou filho melhor, eu sou uma ovelha melhor, eu sou um pastor melhor do que tudo isso. E quando nós falamos isso, entendemos isso, nosso mundo ele aumenta. Aumenta as nossas responsabilidades, mas nosso mundo aumenta. E quando o nosso mundo aumenta, a nossa vida também aumenta. Amém? Você está entendendo? Você entende essa palavra? Você está entendendo que Deus não quer que você fique limitada a nada. Simplesmente aos princípios da sua palavra e ao mover do seu espírito. São as únicas coisas que podem nos limitar. Você pode nascer em cravinhos, crescer em cravinhos, morrer em cravinhos e entender que o mundo é do tamanho daquilo. Que é uma cidade muito boa, só estou tomando como exemplo aqui. Eu tenho um irmão que mora em Porto Ferreira, minha tia. Meu irmão mora em Porto Ferreira. E é uma cidade que todo final de ano eu vou para Porto Ferreira. Fazem há bastante tempo, mais de 35 anos, que eu vou todo final de ano. E eu sempre comento com a Adria, difícil a gente ver alguma coisa diferente. Quando tem alguma coisa diferente, a gente nota, na cidade inteira. Na cidade, quando tem alguma coisa, pintou uma casa diferente, estou brincando, aí não. Mas a gente percebe, né? E eu olho as pessoas, eu olho a minha tia, e às vezes até meu próprio irmão. O mundo é aquilo ali. Não que a pessoa, vou sair, vou para outro lugar, para cidade grande, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou tentando fazer com que você entenda que, da mesma forma que acontece isso, essas cercas geográficas na nossa cabeça, também acontece na nossa vida, na nossa alma e no nosso espírito. E se é o seu caso, isso já está quebrado no nome de Jesus, porque Deus tem uma vida grandiosa para você. Amém? Se não fosse assim, essa nova Jerusalém, né, que está sendo preparada, seria uma cidade mais ou menos. Você acha que a Nova Jerusalém é uma cidade mais ou menos? Não. É uma cidade muito diferente. Sabe por quê? Porque lá não vai ter pessoas mais ou menos. Vai ter aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que perseveraram até o fim. Nós estaremos nessa cidade. Que Deus te abençoe. Fecha os seus olhos.